Coaching da Criatividade, episódio 27. Considera importante criar algo bom para alguém? Se o que eu crio não é bom para ninguém, já começa a ser pouco interessante para mim criar. Quando eu estou no processo criativo e fazendo algo, eu procuro pensar no outro, eu procuro pensar em necessidades. E isso até por conta do conjunto de coisas que efetivamente fazem parte do meu processo criativo. O que é que eu crio? Vocês já sabem, eu crio textos, eu crio podcasts, eu crio treinamentos, eu crio ferramentas, eu crio técnicas, normalmente para ajudar pessoas a desenvolver um negócio ou para elevar a autoestima. Tudo que eu crio normalmente está relacionado a isso. Existem outras situações em que eu crio também, no lazer, nos divertimentos e tal. Mas no meu processo criativo faz muito sentido eu pensar primeiro em quem eu vou ajudar. Porque esse é o ponto de partida que eu tenho para fazer algo. O que as pessoas estão precisando, por exemplo, num momento de crise, seja ela de que ordem for? Hoje essa grande crise sanitária, a pandemia, amanhã uma crise financeira, ou ontem. Mas quais são os desafios que as pessoas estão passando e o que eu posso criar que de alguma maneira ajude a essas pessoas e que seja bom para elas, que a sensação seja boa para elas. Mas vamos para outros caminhos. Por exemplo, pensando em música. Se eu crio músicas baseado nos meus sentimentos, por exemplo, naquilo que eu sofro, naquilo que eu vivo, nas alegrias que eu tenho, provavelmente elas podem ser boas para alguém também. Eu já conversei aqui que uma das características do ser humano é que nós temos coisas que são similares, ou seja, existem conjuntos de pessoas, grupos de pessoas, às vezes que se conheçam, que morem num local semelhante, ou que não, ou que estejam uma aqui no Brasil, outra lá no Japão, ou em qualquer lugar. Mas as pessoas podem ter alguns comportamentos, características, gostos, necessidades semelhantes. Então, por exemplo, quando um cantor sertanejo faz uma canção totalmente dramática, né, ele pensa lá quando ele compõe a letra da canção, ou mesmo pensa no ritmo, no som, na forma que a música vai ser tocada e realizada, instrumentalizada, ele às vezes está fazendo aquilo para ele, ou está fazendo por uma situação que ele viveu ou pensou. Não necessariamente ele está pensando em entregar algo que seja bom para alguém. A não ser quando a coisa já vai caminhando, né? Mas as primeiras canções, elas são boas para nós. As primeiras obras de arte, elas são aquilo que os nossos olhos se agradam. Tinha há algum tempo alguns clientes vários de artesanato, mas me lembro aqui de uma pessoa que tinha uma fábrica de bolsas. E essa pessoa fazia as bolsas para a característica dela. Em alguns momentos ela procurava vender essas bolsas em locais em que as pessoas não tinham aquelas características, não tinham aquele tipo de estilo de bolsa como algo que poderiam usar no dia a dia. E aí ela fracassava na empreitada de vender aquilo. Agora, ela fazia pensando no melhor. E a pessoa que ela mais conhece, aliás, todos nós, a pessoa que nós mais conhecemos somos nós mesmos. Então, quando a gente cria algo que é bom para a gente, automaticamente a gente está criando algo bom para algum grupo de outras pessoas. Mas é necessário a gente descobrir aonde estão essas pessoas, para que a gente possa finalmente realmente entregar algo bom. Porque o bom para alguém não necessariamente é bom para a gente. Tem essa controvérsia aí também. Então, a maneira que eu penso e que eu falo com vocês, alguns vão achar, é uma maneira simplória, é uma maneira extremamente técnica. Cada um vai achar de uma forma diferente, mas ela é a minha maneira. Então,
Para alguns vai ser bom, para alguns vai fazer muito sentido o que eu estou contando aqui, para outros não vai, e isso é absolutamente natural. Então, quando eu crio algo sim pensando em alguém, e que seja bom para alguém, que resolva alguma situação ou que ajude alguém de alguma forma. Isso é fundamental, dentro do que eu já expliquei para vocês do que são as minhas criações, para que elas efetivamente façam diferença no mundo, que tenham alguma modificação, alguma construção e possam ajudar outras pessoas. Então, sim, eu me preocupo com isso e eu considero importante criar algo bom para alguém. Senão a criação ela fica no vazio, ela vai ser interessante, mas ela não vai passar disso. Quando eu crio uma obra de arte que efetivamente ela não faz o menor sentido para um grupo de pessoas, mas pode ser fantástica para outros. Eu uso a intenção na hora de criar, de fazer algo bom para alguém. Mas conheço vários artesãos, conheço várias pessoas que não fazem dessa forma, mas que mesmo assim acabam fazendo algo bom por outras pessoas. Então essa é a ideia. Essa é a minha resposta, você já sabe, você pode construir a sua. E você? Considera importante criar algo bom para alguém? Constrói a sua resposta. Eu sou Márcio Serbella, sou coaching para empresários. Coaching fora do normal. Uau, 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 uau.